Olá, meus caros amigos, minhas caras amigas das redes sociais, eu sou o Jonas e mais uma vez nós estamos aqui novamente com o nosso programa Encontro com Saber mensal, no qual nós vamos falar hoje, ou seja, nesse mês estamos falando sobre a besta do Apocalipse, no qual nossos irmãos protestantes acusam a Igreja de Cristo, ou seja, principalmente o papado, de ser a besta. Não sei de onde eles tiraram tamanha ideia medíocre, né, acusando um homem de Deus de ser a besta do Apocalipse. Eu acho que faltaria aí, primeiramente, antes de acusar alguém, a estudar os contextos históricos, também os contextos bíblicos, para poder perceber que essa besta do Apocalipse, que João referia, é a besta do século I, ou seja, século I. Em primeiro lugar, devemos entender para qual situação foi prometida a vinda de tal besta. Sem aqui precisar citar o velho texto de Mateus capítulo 24, onde Jesus Cristo, nosso Salvador, profetiza que tudo ocorreria naquela geração. Se tudo ocorreria naquela geração, a tal besta também ocorreria naquela mesma geração, ou seja, no século I. Né? No livro Apocalipse, no capítulo 12, que vai narrar sobre a besta, ou seja, sobre o grande dragão, dirá assim, vamos lá diretamente na íntegra, onde diz assim: e prostaram-se diante do dragão, porque dera seu prestígio à fera. E prostaram-se igualmente diante da fera, dizendo: quem é semelhante à fera? E quem poderá lutar com ela? Apocalipse capítulo 12. Podemos observar que o dragão, ou seja, o diabo aqui, deu seu poder à besta fera. Mas como ele deu esse poder? Se você perguntar isso para um protestante, ele iria com certeza mijar na roupa, mas não saberá te responder à sua pergunta. Já para um católico instruído da única Igreja de Cristo, fundada por Cristo, é claro que as outras têm a graça pelo Espírito Santo também, claro, né? Mas fundada mesmo por Cristo, a Igreja Católica. Isso é fácil responder para um católico instruído. O dragão só poderia dar esse tal poder para a besta em espírito. Mas que espírito? Logicamente, através do espírito do anticristo. O mesmo autor do Apocalipse escreve em sua primeira carta que o anticristo não é um homem, e sim um espírito maligno. Ainda mais, ele declara que naquele mesmo espírito, naquele momento, o espírito do anticristo já estava no mundo, já estava entre a sociedade, entre o ser humano. Mas que momento é esse? A resposta é simples, o momento é esse, é no século I. Né? No 1 carta de João, capítulo 4, capítulo 2 do 1 carta de São João, versículo 18, João vai dizer assim: filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já está entre nós. 1 carta de São João, capítulo 2, versículo 18. No versículo 3 da primeira carta do capítulo 4, já, dirá assim: todo espírito que não proclama Jesus, esse é de Deus. Perdão, todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus. Mas o que é o espírito do anticristo, cuja vinda tendes ouvido, e já está agora no mundo. 1 carta de São João, capítulo 4, versículo 13. Supostamente São Jerônimo afirma que Nero, imperador Nero, era o anticristo esperado. Como para o anticristo não há dúvida, mas o que ele vai lutar contra a Santa Aliança, esses eventos, segundo Jerônimo, né, esses exemplos, esse evento, portanto, foram tipicamente prefigurados sobre Antíoco Epifânio, de modo que esse rei abominável, que perseguia o povo de Deus, prefigurar a prefiguração de Cristo,
né? Ou melhor, procuração aí do anticristo, perseguidor do povo de Deus, que está a perseguir o povo de Deus. Assim, há muitos de nossos pontos de vista que pensam que Nero era o anticristo por causa da sua selvageria e a sua depravação. São Jerônimo comenta aqui sobre Notas, capítulo 11, do versículo 27 ao versículo 30, do livro do profeta Daniel. São João afirma nesses textos que o anticristo era um espírito maligno e que, naquele momento, já estava no mundo, já estava entre o povo. Ele deixa bem claro que o mistério da iniquidade naquele momento já estava em ação, esperando que lhe seria destinado todo o poder. São Paulo escreve em suas cartas 15 anos antes da destruição de Jerusalém, ou seja, uns 10 anos antes da perseguição cristã por parte do imperador César Nero, na carta Tessalônica, do capítulo 2, versículo 6 e versículo 7, São Paulo dirá assim: agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifesta a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, perdão, 2 Tessalonicenses. Sobre esse texto, Santo Agostinho, o grande santo da igreja, um grande teólogo, diz que o mistério da iniquidade, no qual São Paulo se referia, se tratava, portanto, de César Nero, o que significa a declaração que o mistério da iniquidade já opera. Alguns supõem que isso seja dito da parte do imperador romano e, portanto, Paulo só falou em palavras claras porque ele não teria suportado, né, a acusação caso ele falasse, ele não falou em palavras claras, perdão, não teria suportado as calúnias por ter falado mal do imperador. Ele iria sofrer muito, porém depois acabou sofrendo de fato tudo isso, né? Bem, por esse texto podemos afirmar que o anticristo era um espírito maligno e esse espírito chamado a besta, né? A resposta simples, porque São João narra a história de Jerusalém desde o domínio de Roma por volta do ano 63 a.C. até a destruição do imperador Tito Flávios e o fim daquela dinastia com o irmão Tito Flávios, o último imperador da dinastia de Flávio, chamado Dominiciano. São João começa a narrar os fatos com a tomada de Otávio Augusto, volta do ano 31 a.C., ele fora o primeiro imperador romano. Quando Otávio toma o poder de Roma, algo se proclama Augusto, que significa divindade sagrada. Foi-me dada a vara, uma vara semelhante a uma vara de agrimensor. E disseram-me: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores. O átrio fora do templo, porém, deixam de lado e não messas. Foi dado aos gentios que hão de calcar aos pés a cidade santa por 42 meses. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Percebemos que São João estava narrando exatamente o início da besta. Vamos ver exatamente a característica dessa besta. E assim provar que se tratava, portanto, do imperador romano e não do Papa, conforme nossos irmãos protestantes, com falta de conhecimento, o acusam. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 diz assim: vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas, e nas suas cabeças nomes blasfematórios. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Observe características interessantes sobre a besta, a fera, aqui relatada por João, Apocalipse, no capítulo 13. A primeira característica dessa besta é que
se levantava do mar. Mas que mar é esse? Simples a resposta, se tratava do mar Mediterrâneo, uma vez que para os romanos irem até Jerusalém, eles teriam que atravessar o mar, ou seja, o mar Mediterrâneo. Por isso que diz lá a besta que levanta sobre o mar, que é o mar Mediterrâneo, portanto, que levanta aí, portanto, o poder do Império Romano contra Jerusalém. Né? A segunda característica é que possui 10 chifres e 7 cabeças. Interessante isso, né? Parece coisa de outro mundo, mas São João estava apenas se referindo aos 10 imperadores romanos, desde Otávio, proclamado Augusto, Tito Flávios, sendo assim, desses 10 imperadores, 7 obtiveram aí os seus reinados, ou seja, dos 10 chifres simbolizados o poder. Só 7 foram cabeças, simbolizando aí, portanto, a autoridade do Império Romano. Em Apocalipse, capítulo 17, diz que 7 reis, 5 estavam ainda caídos, ou melhor, 5 haviam caídos. E haviam aí, estava em atuação outros 7 que viria e duraria pouco tempo para vir um 8º rei, que era um dos 7 anteriores. Assim, nesse 8º rei, portanto, iria para a perdição. Esse 8º rei cairia na perdição. Né? No versículo 19 do capítulo 17 de Apocalipse, diz assim: aqui se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. No versículo 10, versículo do capítulo 17, continua dizendo assim: são também 7 reis, 5 já caíram, um subsiste e outro ainda não veio, e quando vier, deve permanecer pouco tempo. Versículo 11, quanto à fera, que era e já não é, ela mesma é um 8º rei, todavia é um dos 7 e caminha para a perdição. Apocalipse capítulo 17, versículo 9 ao versículo 11. Percebe aqui que parece difícil de interpretar isso, mas com um pouco de entendimento histórico, podemos observar que São João escrevia isso no momento em que Vespasiano era imperador de Roma. Sendo assim, ele ordena que seu filho Tito Flávios, aquele 7º rei, que viria depois e duraria pouco tempo, destruísse o templo e a cidade de Jerusalém, mas isso vamos entender dentro da história. Né? São João diz: existiam 10 reis, mas só 7 deveriam reinar. Entre a dinastia Július e a dinastia Flávios existiam 3 imperadores, que eram Gelba, Otton e Vitélio. Tais imperadores não obtiveram, portanto, autoridade em Roma, porque não tiveram um ano de reinado, não chegaram a um ano de reinado, portanto, não obtiveram aí autoridade romana. Sendo assim, os 3 imperadores não foram os cabeças do Império Romano. Na verdade, eles perderam seu poder em uma guerra civil dentro de Roma, que durou um ano entre os reinados de Nero e Vespasianos. Portanto, houve esse tempo aí de guerra, né, onde esses 3 perdem o seu reinado. Estão aí os 10 chifres e as 7 cabeças, portanto, de Apocalipse. Ainda tem algumas particularidades sobre essa besta. Porque, por exemplo, São João diz: vi uma besta que dava seu poder a outra besta e que essa primeira besta teria sido curada de morte. Uma das suas cabeças estava como que ferida de morte, mas essa ferida de morte fora curada. E todos pasmados de admiração seguiram a fera. Vi então outra fera subir da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão.
Ela exercia todo o poder da primeira fera sobre a vigilância desta e fez com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira fera cuja ferida de morte havia sido curada. Apocalipse capítulo 13. Bem, meus caros, essa besta fera se tratava, portanto, de Caio Calígula, o terceiro rei. Por um tempo ele ficou enfermo e de nada ele se curava. Mas de repente, sem algo explicável diante do reinado dele, aconteceu aí algo inesperado mesmo, quando ele acaba sendo curado dessa enfermidade, né, que daria a sua morte. Né? Fatos narrados aí, portanto, por Flávio Joséfo, no qual São João se referia à besta, né? Flávio Joséfo também, Eusébio de Cesareia, né? Quando fala aí sobre os imperadores que perseguiram os santos apóstolos, portanto Calígula, né? Principalmente Calígula, perseguiram aí os santos apóstolos e os discípulos, assim João, irmão de Tiago, né? Os dois, portanto, ambos foram aí martirizados. Outra particularidade sobre a besta é quando São João cita que a imagem da besta era adorada. Né? Voltando um pouquinho, só recapitulando aqui, portanto, João, né, irmão de Tiago, né, dizendo aí, portanto, Tiago que fora martirizado, né, martirizado aí pela mão do imperador Calígula. João cita que a imagem da besta era adorada. No mês seguinte, esse vier a falecer. Portanto, o imperador caiu gravemente enfermo e veio a falecer, por tendo deixado sua maneira sóbria de viver. A doença, porém, começou a diminuir e a notícia espalhou imediatamente, levando a alegria até os extremos da terra, quando souberam que o imperador tinha recobrado completamente a saúde. Parecia-lhe ter com ele recobrado a própria e a primeira felicidade. Não tem se recordado, portanto, a alegria mais geral, né? Não tem recordação, portanto, parecia que se tivesse passado num momento de uma vida selvagem e rústica e uma vida doce e sociável do deserto para a cidade e desordem para a ordem, pela felicidade de estar sob o governo de um chefe tão benévolo e legítimo. Podemos ver esse trecho, portanto, na história dos Hebreus, no livro único de Flávio Joséfo, no capítulo 2. Seguindo agora a história eclesiástica, narrada por Eusébio de Cesareia, no seu livro, no capítulo 3, livro 5, onde diz assim: assim Caio Calígula se proclama semideus e ordena que coloque sua imagem em todos os templos. Só conferindo ali na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, no capítulo 2 do livro 5 de Eusébio. Meus caros, para satisfazer as suas alucinações, Caio Calígula, primeira besta, portanto, dá o poder a Herodes Agripa, primeiro, segunda besta. Agripa faz guerra aos santos e Caio Calígula usa sua influência com a Agripa para colocar a sua imagem dentro do templo de Jerusalém. Assim se cumpre a profecia de que a segunda besta fazia com que a primeira besta fosse adorada através da sua imagem. Caio Calígula sucedeu a Tibério e, após Agripa em liberdade, deu-lhe ainda a tetrarquia de Filipe, que havia falecido, e o fez rei. Confere aí, podemos conferir, portanto, na história do povo hebreus, narrada pelo grande historiador do século I, Flávio Joséfo,
no seu parágrafo 163. Outra grande questão é quando São João cita o nome da besta dando o número de 666, pois se ele dissesse que realmente era aí já Nero, que está dizendo aqui 666, referindo a César Nero, se ele dissesse que era Nero, provavelmente ele seria morto, perseguido pelo imperador e morto por estar acusando o imperador de besta, né, de perseguidor do povo. De fato ele fora aí o grande perseguidor do povo cristão, né, contra o povo cristão, que sabemos, né, que César perseguiu muito. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, dirá assim: e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera ou o número de seu nome. Eis aqui a sabedoria: quem estiver inteligência calcule o número da fera, porque é o número de um homem. E esse número é 666. Apocalipse capítulo 13, versículo 17 e o versículo 13. Perdão, Apocalipse 13, versículo 17 e versículo 18. Importante ainda observar, meus caros, que ao designar pelo número 666, João queria insinuar a fragilidade e a caducidade de tal perseguidor que perseguia o povo de Deus. Né? Símbolos de precariedade, visto que equivalia a 7 símbolos da perfeição. O 6, portanto, o número 6 é um número imperfeito diante do número 7, que é da perfeição. Conclui-se aqui, em grego, Caesar Nerum, latim Caesar Nerum, que é o César Nero. Se for para soletrar em letra hebraica, que é NVRN-RSQ, que traduzindo, daí vai interpretando. Primeiro N ali equivale a 50, depois o V equivale a 6, o R equivale a 200, o N 50, o outro R mais 200, depois o S 60, o Q 100. Calculando, portanto, 50 mais 6, 56, 200 mais 56, 256, mais 50, 306,